A gliconeogênese é uma via custosa para a célula. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem vos fala é o professor Paulo Ricardo, seu professor de bioquímica de plantão, e hoje nós vamos avaliar o quanto que a célula hepática gasta para gerar essa molécula de glicose. Geralmente em classe, os alunos acreditam que essa molécula de glicose é produzida de graça, mas não é produzida de graça. A molécula de glicose, ela tem custo energético para ser produzida. E esse é o tópico do vídeo de hoje. Nós vamos entender como a célula hepática gasta essa energia. Vamos avaliar os pontos no metabolismo onde ocorre esse gasto de ATP, lá ao longo da via gliconeogênica, tá? E vamos também avaliar se é ou não vantajoso para a célula gerar essa molécula de glicose. Vamos lá observar isso direitinho para a gente poder entender esse ponto aqui. Vamos lá comigo? Então, vocês vão logo me perguntar, professor, mas aonde que ocorria esse gasto de ATP na gliconeogênese? Nós não vimos. Calma, eu vou explicar para vocês nesse vídeo, por isso que tem esse vídeo hoje, para a gente poder entender isso. Lembre das reações da piruvato carboxilase e também da reação que envolvia a fosfenolpiruvato carboxinase? Na piruvato carboxilase, lembre lá comigo, nós tínhamos a coenzima biotina, e a biotina ela fazia o que na verdade? Ela ativava o íon bicarbonato com o gasto de ATP, posteriormente esse íon bicarbonato era convertido em CO2, inserido no piruvato e transformado em oxoacetato. Nesta reação da piruvato carboxilase, nós tínhamos o gasto da molécula de ATP. Percebam isso. Então, para um piruvato que ia chegando na reação da piruvato carboxilase, nós tínhamos um gasto de ATP para inserir o CO2 no piruvato, transformando ele em oxoacetato. Agora vamos avaliar a reação da fosfenolpiruvato carboxinase. Lá você tinha o oxoacetato no citosol ou na própria mitocôndria, se o precursor era o lactato. Esse oxoacetato sofria descarboxilação e posteriormente uma fosforilação com o GTP. Olha, uma fosforilação com o GTP. E esse GTP agora transformava a molécula em fosfoenolpiruvato, que é o nosso PEP. Então percebam, para cada molécula de piruvato que ia adentrando, nós tínhamos um ATP gasto lá na piruvato carboxilase e um GTP gasto lá na fosfenolpiruvato carboxinase. Né? 2 ATPs. E poderíamos considerar o GTP como um ATP. Na verdade, a diferença, se vocês relembrarem bem das aulas, a diferença é, na verdade, o nucleotídeo. O ATP tem adenina e o GTP tem guanina. Mas, em termos energéticos, é a mesma coisa. O GTP tem a mesma quantidade de energia do ATP. Tá? Então, seriam 2 ATPs. Mas percebam, para eu gerar a molécula de glicose, eu preciso de 2 piruvatos. 2 piruvatos. Entenderam? Porque cada molécula de piruvato tem 3 carbonos e uma molécula de glicose tem 6. Então eu preciso de 2 piruvatos para produzir uma molécula de glicose. Não é verdade? Então, nesse ponto das duas enzimas, eu já vou ter 4 ATPs gastos. Tá? 4 ATPs gastos. Bom, mas eu vou mostrar para vocês em mais detalhes aqui para a gente ficar mais entendido, para ficar mais claro. Vamos acompanhar agora aqui com mais detalhes. Eu vou retomar uma via que nós vimos em vídeos anteriores e nós vamos acompanhar com mais detalhes. Vamos lá para a gente poder entender? Vamos? Bom, gente, vamos acompanhar aqui essa figura que ela foi observada em vídeos anteriores para a gente poder entender esse ponto que eu acabei de abordar para vocês. Vamos entender aonde que realmente ocorre esse gasto de energia na qual é usada para gerar essa molécula de glicose. Percebam aqui do lado direito da sua tela, está a setinha subindo em azul, representando a gliconeogênese. Observe aqui comigo, com mais calma. Então nós temos aqui o piruvato, tá vendo? Ó, 2 moléculas, dando origem ao oxalacetato, é aquela reação da piruvato carboxilase, ó, observe aqui comigo, tá vendo? E depois o oxalacetato gerando o fosfenolpiruvato, que é a reação da fosfenolpiruvato carboxinase. Percebam que vem 2 piruvatos. Então, como são 2 piruvatos, são 2 ATPs gastos na primeira reação e 2 GTPs gastos na reação da fosfenolpiruvato carboxinase. Porque para cada piruvato seria um ATP e um GTP. Mas como são 2 piruvatos, nós vamos gastar 2 ATPs e também 2 GTPs. Agora, observe aqui comigo. Nesse primeiro ponto, na qual é o primeiro contorno, lembram?
quando o precursor é o piruvato proveniente da alanina ou quando o precursor é o lactato proveniente da fermentação láctica, eu já tenho gasto de 4 ATPs. Porque, como eu expliquei para vocês anteriormente, a molécula de glicose tem 6 carbonos. Então eu preciso de 2 piruvatos, cada um com 3 carbonos, para formar uma glicose. Então, só nesse primeiro contorno, eu já vou ter o gasto de 4 ATPs. 4 ATPs vão ser gastos no primeiro contorno, quando forem esses 2 precursores que eu acabei de falar para vocês. A alanina proveniente dos aminoácidos glicogênicos, né? E o lactato proveniente da fermentação láctica. Agora, observe, esse ponto aqui tem 4 ATPs. Agora, vamos subir aqui um pouco para a gente poder entender. Nessas duas reações sucessivas não tem gasto nem envolvimento de energia, mas, por exemplo, a transformação do 3-fosfoglicerato em 1,3 bifosfoglicerato, você tem o gasto de mais 2 ATPs. Olha que interessante. No primeiro contorno, você tem o gasto de 4 ATPs para 2 piruvatos. Subindo aqui as reações, na transformação da 3-fosfoglicerato em 1,3 bifosfoglicerato, você vai ter o gasto de mais 2 ATPs. Então, no total, você tem 6 ATPs. 6 ATPs. As outras reações não envolvem ATP. Se você olhar aqui, todas as outras transformações subindo as reações, passando pelo segundo contorno e pelo último contorno até gerar a molécula de glicose, você não tem gasto de ATP. Não tem, tá? Então, o ATP efetivamente é gasto aqui. 2 ATPs no primeiro ponto da piruvato carboxilase, 2 GTPs no segundo ponto, que é a reação da fosfonol piruvato carboxinase, que é o primeiro contorno. Na reação que envolve a 3-fosfoglicerato, gasta mais 2 ATPs para produzir 1,3 bifosfoglicerato. Então, no total são 6, até gerar a molécula de glicose. Bom, geralmente as bibliografias, elas falam que o gasto energético total, em termos de ATP, são 6. Mas quando a gente estuda a fosforilação oxidativa, nós também consideramos o NADH como energia. Quando a gente estuda a fosforilação oxidativa, a gente considera o NADH como energia. Por quê? Porque o NADH é um carreador de elétrons ricos em energia. Aqui a gente não contabiliza esse ATP, mas percebam que aqui também tem energia gasta. Porque para 2 moléculas de piruvato, você tem também 2 NADH sendo usados para reduzir o 1,3 bifosfoglicerato e gerar o gliceraldeído 3-fosfato. Percebam? Então você vai ter 6 gastos de ATPs efetivos nas reações, mais 2 NADH gastos para reduzir o 1,3 bifosfoglicerato e gerar o gliceraldeído 3-fosfato para permitir com que as sucessivas reações ocorram. Tá? Então, num total de ATPs efetivos são 6, mas também nós temos 2 NADH gastos. Lembrando que o NADH também é energia, porque também ele é considerado um carreador de elétrons ricos em energia. Então, gente, para a gente avançar aqui um pouco mais, vamos observar o caminho do glicerol. Porque o glicerol ele faz um caminho diferente dos outros 2 precursores. Lembre que o glicerol ele vai vir de uma molécula chamada de triglicerídeo ou triacilglicerol, quando ocorre a quebra das suas ligações ésteres, liberando-se os ácidos graxos e glicerol por uma lipase. Tá? Lembrem que o glicerol passa por esse caminho aqui até gerar a dihidroxicetona fosfato. E a dihidroxicetona fosfato, lembrem também que ela não passa pelo primeiro contorno, mas ela alcança a via gliconeogênese no ponto acima, passando somente pelo segundo contorno e pelo terceiro contorno. O caminho do glicerol, perceba que o glicerol aqui primeiro passa por uma fosforilação pela glicerolcinase e depois uma oxidação para gerar a dihidroxicetona. Então, o caminho do glicerol é menos custoso para a célula hepática. Por que ele é menos custoso? Porque o glicerol, ele na verdade vai gastar 2 ATPs. Aqui está mostrando um glicerol só gastando 1 ATP. Mas percebam que eu falei para vocês que a molécula de glicose tem 6 carbonos. Então eu preciso de 2 moléculas com 3 carbonos. Como o glicerol tem 3 carbonos, então necessariamente eu vou precisar de 2 gliceróis. 2 gliceróis. Então observe, para cada molécula de glicerol eu gasto o quê? 1 ATP.
Então, se eu for usar 2 moléculas de glicerol, necessariamente eu vou gastar 2 ATPs. Então, o caminho do glicerol, ele se torna um caminho mais, como poderia dizer, menos custoso para a célula, tá? Em relação ao caminho que é feito pelo piruvato proveniente dos aminoácidos glicogênicos e o caminho que é feito pelo piruvato proveniente do lactato, que é proveniente da fermentação láctica. Então, esse caminho do glicerol é um caminho muito menos custoso para a célula, porque a célula, ao invés dela gastar 6 ATPs mais produtos de redução, que é 2 NADH, ela vai gastar somente 2 ATPs para gerar dihidroxicetona e com isso alcançar o segundo e o terceiro contorno para gerar essa molécula de glicose. Agora vem a grande pergunta. Professor, é vantajoso para o tecido hepático gerar essa molécula de glicose? É vantajoso? Eu lanço para vocês essa pergunta. É vantajoso, gente, produzir essa molécula de glicose? É vantajoso? Mas claro que é. Você poderia dizer assim para mim, ó, é custoso. Sim, é custoso para a célula hepática produzir essa molécula de glicose. Mas também é vantajoso. Por que é vantajoso? Percebam, como é que se nutririam os órgãos que dependem exclusivamente de glicose? Como eles gerariam ATP se eles não sabem metabolizar outra coisa a não ser glicose? Por exemplo, o cérebro. E as hemácias? Como sobreviveriam de 90 a 120 dias na corrente sanguínea, transportando oxigênio para todos os tecidos, se não existisse a glicose disponível para que elas pudessem fazer a fermentação láctica? Então, é custoso para o tecido hepático gerar a molécula de glicose, mas também é vantajoso para manter a vida. Outra coisa importante, perceberam que existem diferenças em termos energéticos quando a célula hepática usa um precursor ou outro? Perceberam que quando o precursor é o glicerol, o custo energético é menor, em detrimento aos precursores piruvato proveniente dos aminoácidos glicogênicos e o lactato proveniente da fermentação láctica? Isso é importante que vocês percebam também, porque a depender do precursor usado, a célula hepática vai ou não gastar mais ou menos ATP para gerar essa molécula de glicose. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi realmente um vídeo bem mais curto em relação aos outros, só para a gente pontuar esses aspectos em relação aos custos energéticos que a célula hepática tem para gerar essa molécula de glicose. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou colocando os vídeos, não do início da metabólica, mas eu estou colocando os vídeos a partir da gliconeogênese em diante. Por que eu estou fazendo isso? Isso eu estou fazendo para auxiliar os alunos que estão tendo aulas remotas. Mas posteriormente eu vou estar colocando também os vídeos em relação à via glicolítica, outros pontos importantes do metabolismo de carboidratos, de lipídios, de proteínas. Também vou postar vídeos aqui no canal relacionados ao metabolismo de vitaminas, sais minerais, tudo vai ser postado aqui no canal para vocês. Então não deixem de curtir, de acompanhar. O pessoal que é novato, que não conhece no canal, se inscreva no canal, acendam o sininho de notificação para que vocês possam estar recebendo esses vídeos semanalmente ou diariamente, quando eu estiver podendo postar esses vídeos para vocês, tá? Eu espero que vocês estejam gostando do canal, dos vídeos. Vocês colocam nos comentários algumas dúvidas que vocês possivelmente devem estar tendo, tá? E eu não vou estar indicando nenhuma biografia hoje, porque as biografias são as mesmas, não tem nenhuma novidade, mas assim que tiver alguma novidade em relação a esses conteúdos, porque eu sempre estou olhando, e eu vou estar aqui postando também no canal para vocês, tudo bem? Então fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.